Terceiro Setor está no ar pela Rede Alesp, levando até você o conhecimento, a experiência de quem faz a diferença na vida da população. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios Álvaro Sena, que é presidente e fundador da ABRAT, Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade. Obrigada, Álvaro, pela sua participação. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar de um tema tão importante, algo que me cativa tanto. Qual a sua idade? Tenho 45 anos. 45 anos, de uma família de 11 filhos, de outro estado, não aqui de São Paulo, veio para cá adolescente. Conta pra gente, qual foi a progressão até que você criasse a ABRAT, que é uma associação que fica hoje na zona leste de São Paulo, na Vila Ré, próxima à região da Penha? Bom, a minha infância foi uma infância interiorana. Nasci no interior de São Paulo, trabalhei, meus pais são de Minas, trabalhei na roça até meus 15 anos, vim para São Paulo para conhecer tecnologia, onde foi a porta que eu comecei a entender sobre o mundo digital. Passou um tempo, fiz alguns cursos e conheci um pouco mais sobre a tecnologia. E um dia um grupo de amigos me chamaram para montar um centro de apoio para crianças com câncer, porque eu estava passando por um momento muito depressivo. Eu tinha um emprego que eu gostava, porém aquilo para mim não fazia sentido. Comecei por um caminho que não estava sendo legal para minha vida, onde estava me levando à depressão, eu cada vez mais me afundando à depressão. Quando eu comecei a desenvolver um projeto com crianças, aquilo brilhou uma esperança, um propósito para mim, acreditei. Só que o projeto não seguiu adiante, né? A ideia do projeto inicial era ter um centro de apoio que acolhesse crianças que vinham de outros estados com o seu familiar fazer tratamento com câncer aqui em São Paulo. Então, o espaço já estava todo adaptado com beliches, cozinha, tinha uma sala de informática para poder ajudar as crianças, porém o pessoal achou muito difícil seguir com essa linha, me deixou sozinho, cheio de dívida, comecei a entrar em depressão. Para eu arrumar a minha cabeça novamente, organizar minha mente, não entrar na depressão, falei, a primeira coisa, vou sair de São Paulo, esse mundo louco, agitado, vou para o interior. Chegando lá, minha mãe, em outras vezes eu já tinha tentado ensinar ela a enviar SMS, que ela mora num sítio. Para que cidade do interior você foi? Barão de Antonina. Fica onde? Barão de Antonina é divisa com o interior, fica entre o estado de São Paulo e Paraná. Certo. Literalmente dividido por uma represa. E aí Aí teve um dia que a minha mãe ela falou, me ensina a enviar SMS, porque antigamente o interurbano era muito caro. E aí eu ensinando a minha mãe a enviar SMS, eu comecei a perceber o quanto aquilo era desafiante para ela, o quanto que ela tinha dificuldade. E eu falei, caramba, eu tô com espaço parado, com computadores lá, será que essa é uma realidade só da minha mãe, porque ela não teve estudo aqui no sítio? Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a oferecer, inclusive foi um amigo meu, o Edson, que era vizinho, me apresentou a primeira senhora, fui num grupo, numa igreja onde tinha vários idosos, ofereci. Então a gente começou com 5 alunos, aí a gente, em poucos meses, já estava ultrapassando 100 alunos, deu super certo. Tecnologia para todos, com a inclusão digital da pessoa idosa. O projeto inicial foi esse, foi ensinar informática, incluir o idoso na era digital, que é ensinar informática para o idoso. O que a gente está vendo aqui? Conta pra gente. Esse daí é artesanato. Hoje está o grupo já está com quase 30 pessoas. Essa daqui, aula de smartphone. Então, inclusão digital, oficinas de artesanato. Temos um leque gigantesco quer dizer, não tão gigantesco, mas temos hoje nós temos 15 atividades em execução. Por próximo semestre a gente vai chegar a quase 20 tipos de atividades. Então cada atividade tem umas que tem 2 vezes na semana, outra uma. Então desde Hatha Yoga, coral, ginástica, xadrez, aula de espanhol, inglês. A aula de tecnologia nós temos
4 módulos, que é um método que eu criei, que se chama conectividade, que conecta o idoso na tecnologia de uma forma mais lúdica, sem aqueles contexto muito técnico. Tem uma atividade também que nós tentamos trazer gerações, que é o karatê intergeracional, que é onde envolve jovens e idosos na troca de experiência. A Yoga Nidra, a gente trabalha a questão espiritual. Né? Temos a vivência, que é a vivência do cacau, que traz aquela tradição ancestrais para dentro de uma vivência de introspecção, que ajuda o idoso a olhar para si de uma maneira, o que eu estou fazendo com a minha vida, ou que maneira que eu quero a minha vida. Né? Então, no próximo semestre a gente vai iniciar a aula mais voltada à cultura, que é a contação de história, e o teatro. Então, Poxa, é bem especial. Temos o coral também, é muito especial. a Brat já tem 17 anos. 17 anos, tinha 27 anos na época. Tinha cabelo, usava brinco. E hoje, a Brat hoje com 17 anos, vocês têm uma sede física? Temos sim. Que fica na Vila Ré. Fica na Rua São Serapião, na Rua do Metrô Patriarca. E lá são dadas todas essas aulas e oficinas. Sim, palestras, temos parceiros também, como o Instituto Pinheiros, que nos ajuda nas oficinas mesmo, o Instituto Velho Amigo, que dá um apoio, até em relação a palestras, treinamentos, de vários tipos de assuntos. A Brat, eu costumo dizer, ela foi constituída com vários tijolinhos. Cada pessoa, cada voluntário, cada pessoa que contribuiu, deixou um tijolinho ali que hoje reverbera na vida de centenas de pessoas. Agora, Álvaro, como é que você consegue manter a Brat hoje? Quantos funcionários físicos e voluntários você tem? A gente tem uma rotatividade, como voluntários, enfim. Hoje nós temos 17 colaboradores fixos, tanto para a parte administrativa, temos a parte já de professores também. Voluntários nós temos 7, 8 voluntários, se eu não me engano. Então, hoje nós conseguimos manter através de doações. Nós temos um projeto de reciclável também, que isso ajuda bastante. As pessoas, às vezes, pegam óleos usados, descartam na pia. Isso faz um mal danado para a gente mesmo, né? E a gente consegue reverter esses valores apadrinhando atividades que não têm o apoio, como apadrinhamento dessas ONGs ou essas iniciativas. Por exemplo, agora a gente está em execução 2 projetos, que é o projeto Capacitação Turbinada e o Envelhecer com Nota Máxima, que nós fomos aprovados pelo edital de 2022, lá do FMID, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e esse projeto impacta de uma maneira muito positiva na vida dos idosos. Então, uma das maneiras da gente manter é as doações, contribuições, eventos e parcerias, como a Poder Público e Instituto Pinheiros, que são instituições privadas. Né? Nesse momento, como é que a ONG trabalha o envelhecimento saudável de todos os participantes? Olha, eu acho que a base nossa, ela é com base em 3 pilares fundamentais. A saúde física, que eu penso assim, se uma pessoa ela não pode limpar sua própria roupa, né, lavar sua própria roupa, limpar sua própria casa, isso a gente tira a autonomia dela. Então, através das atividades físicas, você vai ter fortalecimento, né, muscular, físico, né? Você vai ter mais equilíbrio, então você vai poder subir uma escada. Carregar suas próprias pernas. Perfeito. Então, porque às vezes alguns familiares tentam adaptar o ambiente para o idoso. O que isso acontece? Você começa a tirar a autonomia dele. E é importante você adaptar, sim, mas sem tirar a autonomia. Sim, até entre aspas eu discordo de você, que é óbvio que é adaptar com segurança, colocando aquelas barras de apoio, seja no banheiro ou mesmo no corredor, em alguns locais de maior acesso. Para quê? Porque justamente para que se evite os acidentes, né? Não, esse tipo de adaptação é fundamental. Dentro do banheiro, fundamental você ter locais bem iluminados. Eu acredito assim, a adaptação do ambiente, por exemplo, olha,
tal idoso não vai mais dormir na parte superior porque tem escada. Mas ele está bem, ele está subindo a escada bem. Coloca um corrimão, como você falou, concordo. Mas não tirar a autonomia, porque o fato de você subir a escada já é um exercício. O apitante derrapante nos degraus. Perfeito. Esse tipo de adaptação de segurança, sim, concordo, e tem que ser feito, sim. Mas você alterar o ambiente, tirar o idoso de um ambiente só porque ele passou dos 60, às vezes eu acho que não faz muito sentido em alguns aspectos. E 60 hoje é tão jovem, é tão produtivo, né? 60 no tempo dos meus avós, sim, mas hoje em dia não. Não, né? Hoje mudou muito, a qualidade de vida mudou muito. Isso por vários fatores, né? Desde alimentação, orientação, tecnologia, né? As pessoas estão se cuidando mais, estão vivendo mais. Mas aí tem uma questão: viver mais é viver com qualidade? Nem sempre. Um dos pilares nossos, voltado à saúde física, é viver com qualidade, né? Não viver mais. Tem outro pilar também, que é da saúde mental. Aí a gente conta com terapeutas, psicólogo, assistente social, que acolhe o idoso na escuta, né? Entender a real necessidade dele. Porque eu penso assim, se a mente ela não pensa, o corpo padece. É um ditado antigo que a minha mãe falava. Então, se você está bem com a mente, seu corpo, tudo vai bem também. E é uma troca. E você precisa ter pessoas que escutam e ajudam o idoso a superar aqueles momentos que é comum da idade, às vezes, da depressão, ansiedade, que é muito comum nessa fase da vida. E tem a saúde espiritual. Saúde espiritual, ela não tem a ver com religião, mas sim a maneira que você enxerga a sua vida, a maneira que eu encaro os problemas do dia a dia, como que eu vou seguir daqui em diante com a minha vida, tendo uma vida plena, porque se você passa dos 60 anos, a sociedade já começa, por si só, a enxergar você como um velho. Estigmatizar. Né? Então, aí, alguns preconceitos decorrente à idade, hoje, trabalho. É muito difícil uma pessoa com conhecimento, seja lá em qual área, ele trabalhou durante 30 anos numa área, por uma questão de desatualização tecnológica, ele é totalmente excluído em alguns aspectos. Tá? Hoje, muitas empresas aí já estão adotando uma outra política dentro de incluir o idoso. Inclusive, a gente recebeu um convite recentemente de uma empresa para levar os idosos para conhecer como que funciona a assinatura digital. Né? Então, você vê que tem empresas com esse olhar para o idoso, de incluir ele na sociedade atual, dar autonomia, dar voz para o idoso, né? E isso é super importante, né? Porque geralmente o idoso, ainda mais nos dias de hoje, as famílias ficaram menores, muitas vezes os idosos são sozinhos. Quando conseguem, eles vivem de forma individual, mas aí precisa ter essa comunidade, precisa ter essa convivência para continuar seguindo, né? E seguindo com propósito e com alegria. Perfeito. E olha, faz muito sentido. Isso é um tema de estudos. Tem uma Harvard, por exemplo, tem um estudo há mais de 8 décadas que eles estudam o comportamento do ser humano. E eles chegaram a uma conclusão que a felicidade é inerente a bens materiais ou fama, dinheiro ou fama, que às vezes está no ciclo de amizade que você desenvolve. A socialização, ela pode te levar a uma qualidade de vida de uma maneira muito positiva, enquanto a solidão, ela te traz apenas malefícios. Para você ter uma ideia, se uma pessoa sente uma solidão profunda, isso pode ser comparado a fumar 15 cigarros por dia, a ser alcoólatra. Isso são dados que existem aí, vários estudos e pesquisa científica aponta para isso, né? O quanto é importante você se socializar. Isso é fundamental, mas daqui a pouco a gente retoma esse assunto aqui no terceiro setor, hoje falando da ABRAT, da terceira idade. Estamos com Álvaro Sena Filho. É rapidinho o nosso intervalo.
Álvaro, no bloco anterior nós falávamos sobre a questão da saúde mental, da socialização dos idosos. Eu tive inclusive entrevistas aqui na Rede Alesp, onde os especialistas falavam dessa importância da questão da pessoa que vai envelhecendo ter o contato social, mas não basta ser apenas no grupo de WhatsApp mandando bom dia e distribuindo figurinhas para todo mundo. Tem que ser no tete a tete, né? Perfeito. Eu acho que o contato hoje, essa semana eu estava conversando com uma Elisângela, uma amiga que ela é psicóloga, e a gente estava falando da necessidade que o ser humano ele tem de ter esse contato físico, sabe? Um abraço, um carinho, uma atenção, uma escuta. Quando o idoso ele sai da casa dele, ele já está vencendo algumas barreiras, alguns bloqueios que muitas vezes o comodismo, a zona de conforto, né? Imagina, quem vai querer sair, às vezes tem as pessoas que são muito tímidas e aonde se depara com várias pessoas, com vários tipos, pessoas com vários comportamentos diferentes, às vezes algumas pessoas não conseguem se socializar. Aí existe um trabalho de escuta ativa, de rodas de conversas, tem uma atividade de dança e consciência que é maravilhoso. Não tinha homens e o seu Luiz Pilão começou a frequentar as atividades, daqui a pouco começou outros homens trazer os amigos e as coisas estão fluindo. Então tá tendo mais procura esse ano por homens do que os anos anteriores. Então você percebe que a socialização ela desbloqueia muito as pessoas a sair daquele mundo dela, a enxergar pessoas com experiências de vida igual ou muito mais inspiradoras do que a deles. Então a socialização, eu costumo dizer que socializar traz saúde e solidão adoece, socializar fortalece. Prova disso foi na pandemia, né? No Covid, o tanto de gente que acabou adoecendo de forma mental por conta dessa questão de não estar encontrando, não ter essa socialização constante, né? Sim, e um dos meios que nós encontramos na pandemia de socializar e sem sair de casa foi através da tecnologia. Nós estávamos já no caminho das aulas online, então ficou muito mais fácil. Foi a época que nós mais tivemos associados. Ultrapassou 500 associados na época da pandemia, né? O que a gente está vendo aqui? Aula de tecnologia, isso daí ensinando o pessoal a aula de informática. Aqui aula de inglês. O pessoal aprende. Essa é a terapia. O Edson foi um paizão para mim. Coral, origami e boa parte. Essa é a atividade física funcional com a Camilinha. O Leandro dando aula de smartphone, Hatha Yoga. São atividades que nós temos um projeto de biblioteca que a gente procura incentivar a leitura. A tecnologia ela é muito boa, oferece tantas coisas boas. Você vê hoje, nós estamos aí falando das inteligências artificiais, né? Na geração que o mundo todo fala. E recebi uma mensagem na semana passada de uma aluna, falando: Álvaro, obrigado por você ter me ensinado. Eu não sei se é humano ou o que é, mas ela responde tudo de uma forma que parece que ela me entende. Aí você tem que entrar. Calma aí, olha, tem que dividir, não é humano, é uma máquina, é uma ferramenta. Como a Alexa, por exemplo. Exato. Alexa, que tempo vai fazer hoje? Eu devo levar casaco ou não? Não, mas eles interagem mesmo, eles contam dos problemas deles mesmo, sabe? Dor, emocionais, às vezes eles só querem desabafar. Inclusive uma delas falou assim: esses dias eu ia falar um monte para uma pessoa e eu tava com muita raiva, tava nervosa porque ela me deixou muito triste. Aí eu fui pedir um conselho pro GPT. Aí o GPT me pediu para respirar e eu falei para ele que eu faço yoga e não sei o quê. Então assim, existem orientações que é legal. Eu sempre falo assim, vai pedir uma orientação, peça com dado científico, mas não só confia na tecnologia, né?
ter a tecnologia a seu favor para aproximar pessoas, para tirar uma dúvida, ok, como ferramenta, assim como uma faca. Você usa ela para vários fins, tanto bons quanto os ruins. Mas a gente tem que entender do seu papel, para que ela serve. Né? A socialização, se você ficar só na tecnologia, você não vai ter o contato físico. Então a sua saúde mental, sua saúde física, ela não vai ser melhor só de você ficar sentado mexendo com tecnologia. Mas nessa nova etapa, e hoje aqui no Terceiro Setor, nós estamos falando de um assunto muito interessante, que é a questão da qualidade de vida do idoso, da inclusão digital do idoso, das pessoas da terceira idade. Mas nessa etapa da tecnologia, você já percebe, você já tem exemplos de pessoas que estão buscando a inteligência artificial para curar a solidão? Sim, sim, algumas pessoas sim utilizam. Eu até não de uma forma curar a solidão, mas eu acho que se ocupar, porque eu acho assim, a solidão o que é? Um vácuo, né? É um vácuo, é um vazio. No espaço. Né? A solidão você pode não necessariamente ser curada só com pessoas à sua volta. Você pode ter um propósito de vida. Um livro, uma música, um coral, um voluntariado. Exato. Então você tem várias formas. Cada um se identifica da forma que quiser. Ou conheço pessoas que falam assim, uma coisa que eu gosto é trabalhar com madeiras. Então, como hobby, eu comecei a trabalhar com madeiras, faço para minha família, ocupa a minha mente ocupada. Então é isso. Eu acho que cada pessoa, a tecnologia ela é muito boa, só que principalmente a terceira idade ela tem um bloqueio gigantesco em relação à tecnologia. Ainda existe um preconceito em relação à tecnologia, porque é um mundo um pouco diferente de você entender, né? Você entender a linguagem dela, a importância dela. Ela é diferente de uma TV, e muitos idosos hoje veem a tecnologia como um aparelho doméstico qualquer, né? Como se fosse lá um liquidificador, sei lá. E isso eu tô falando de pessoas que iniciam às vezes sem conhecimento nenhum. Tem pessoas que a gente que orienta a comprar um smartphone. Então as pessoas ela não sabe, ela vê uma caixinha, ela não tem ideia das funcionalidades, inclusive na maneira que ela pega no smartphone, ela não sabe. Como que é? Pô, mostra pra gente. Por exemplo, boa parte das pessoas tocam dessa maneira, pega o telefone assim. Eu falo para ele que é uma tecnologia chamada touchscreen. Se você toca na tela, se seu dedo ou qualquer parte do seu corpo está em contato com a tela, por mais que você toque, ele vai atrapalhar. E aí vem a dificuldade do idoso. Nossa, eu tentei fazer exatamente... É a história do mouse, né? Eu lembro de ensinando a minha mãe a usar o mouse no computador. Ou o mouse de ponta cabeça. Você vê que é dificuldade, coisas que pra gente, para quem já conhece a tecnologia é óbvio, mas para quem não tem esse contato, é um trabalho de inclusão, é um trabalho de paciência, porque você tem que repetir várias vezes, você tem que se colocar. Eu tive essa dificuldade. Quando eu vim do interior, eu não tinha dinheiro para comprar nem o teclado, só para eu treinar, porque eu fui fazer o curso de informática e eu ficava catando milho. Eu via que eu ficava com vergonha, ninguém nem estava aí para mim, mas eu estava ali com baixa estima, incomodado, porque eu via os moleques menor do que eu debulhando o teclado e eu lá catando milho. Então eu me coloco no lugar do sentimento de que a gente mesmo se exclui às vezes não é a sociedade que exclui, mas o nosso pensamento. É igual a velhice, tem gente que não gosta de falar a idade. Será, pergunta, né? Será que isso daí não é um tipo de preconceito? A gente tem que se valorizar, não é a quantidade de tempo que a gente tem que define se a gente tá bem ou não. Existem jovens que são velhos, né? Existem... tem uma senhora que é a dona Cecília Rissadomi, ela inclusive tem mais de 200 mil seguidores hoje, é uma pessoa que começou fazendo tecnologia com a gente e hoje está aí bombando nas redes sociais, uma fofura com mais de 80 anos, quase 90 anos, então assim, são exemplos, são pessoas que... E no Instagram que ela tem? Instagram, E o que ela mostra? O dia a dia dela? Culinária vegana, ela e o neto dela falam sobre culinária vegana. Repete pra gente. Tem um blog chamado Rolê de Vegano. Então, tem a dona Cecília Rissadomi, ela tem o perfil dela separado também. Ela ensina receitas veganas e começou com a gente. É muito bacana ver pessoas
que inspiram já pessoas depois da terceira idade, inspirando outras pessoas e fazendo melhor do que muitos jovens fazem. E a ONG fazendo história. Com certeza participando. Em 17 anos, teve idoso que ficou direto, que está direto com vocês, termina um curso, começa outro, também tem uma lista de espera? Como é que funciona isso? Tem muitas pessoas lá que é desde quando a gente começou o projeto lá atrás. Porque encontrou na Abrat um olhar familiar, como se fosse uma família mesmo. O acolher, e para mim, eu acho que pelo fato de eu ter saído muito cedo de casa e ter aquela carência de mãe, minha mãe, tadinha, ela desde cedo, grávida, estava trabalhando na roça, então não tinha tempo para cuidar. Então essa carência, essa necessidade para mim é muito legal. Essa semana eu estava conversando com uma aluna, Maria Bajulé, e ela falando: Álvaro, eu tenho você como meu filho, e outras pessoas falando. Cara, você imagina o que é você ser colocado no lugar do filho de uma pessoa. E ela teve um caso bem triste que eu fiquei sabendo essa semana. O tipo que o filho dela foi morto. Então, ela não tinha ninguém na época que acolhesse. Ela entrou em depressão e conheceu a Abrat, que ressignificou. Eu não sabia disso. E ela contando essa semana, contando pra mim, ela falou: Álvaro, eu venho aqui, você me dá um abraço, isso é maravilhoso. Um beijo pra Bajulé. Obrigada. Álvaro, agora, rapidamente, queria saber, como é que é a questão da defesa da terceira idade? Vocês falam também da proteção dos direitos do idoso, além das aulas de tecnologia? Sim, através de parceiros, pessoas que tem conhecimento no assunto, a gente prepara workshops, vivências, para que o idoso ele saiba dos seus direitos, fazer cumprir o Estatuto do Idoso, né? Eu acho que hoje nós temos aí tantas leis em favor do idoso que antigamente Inclusive, não tinha. Inclusive muitas aprovadas aqui na Casa do Povo, na Alesp, na Assembleia Legislativa. Olha que maravilha, é isso. Você vê que o poder público está em favor da sociedade. Só que aí a gente tem que ver que muitas pessoas utilizam de ferramentas que poderia ajudar para aplicar golpes em idosos. Então, isso vocês alertam também? Alertamos sobre, inclusive, parte das pessoas que buscam tecnologia vão muito a fim de conhecer Instagram, Facebook, redes sociais. E eu não entro nessa área. Primeiro, eu me preocupo com a segurança delas. Eu falo: você sabe a importância do e-mail? Muitas pessoas têm um e-mail conectado no celular, não sabem a importância. Para mim, o e-mail, né, um exemplo que eu passo lá para eles é como se fosse seu RG. Para você autenticar um aplicativo, instalar um aplicativo no seu celular, você precisa ter uma autenticação. E o seu e-mail é uma forma de provar e de ligar você com a tecnologia. E às vezes o idoso não tem nem a senha do seu e-mail, nem sabe qual é o seu e-mail. Então, se alguma pessoa encontra o seu e-mail, ela vai ter literalmente acesso a tudo que está conectado à sua conta. Então, você explicar o que é uma conta, tem que falar: mas eu tenho que pagar, precisa depositar? Não é conta bancária, é uma conta de e-mail. Completo. De completo. Então, assim, você vê que nós temos 4 módulos, que é o módulo de nivelação 1, 2, 3 e 4. Que é o módulo N1, N2, N3, N4. Esse módulo de nivelação, eu falo sobre os termos tecnológicos desde o início para proteger. Vou repetindo esse módulo de acordo com cada... A cada passo. Exatamente. Agora, Álvaro, para encerrar, a gente sabe que hoje o idoso está muito mais conectado, começando pelas suas aulas, tem os aplicativos de namoro. Recentemente, o Dr. Davi Everson Ripp, uma grande autoridade da medicina, esteve aqui e falou da questão também dos casos de AIDS no público mais velho. Vocês tratam dessas questões, porque hoje em dia a sexualidade é vida e também no público da terceira idade. Sim. Existem alguns tabus ainda que permeia a esse assunto, né? E a gente precisa orientar, inclusive a gente tem parcerias com as UBSs que trabalha através de campanhas. Nós temos aí o Saúde em Cores, que inclusive julho a dezembro a gente fala exatamente sobre doenças sexualmente transmitíveis. Então temos aí até a capacitação do Instituto Velho Amigo, que nos apoia também através de palestras, cursos
orientando sobre como orientar os idosos, fortalecer esses assuntos e quebrar esse tabu, né? A inclusão digital é um mote, mas a ONG de vocês, a Abrat, é multidisciplinar. Sim, sim. A gente atende vários tipos de públicos e com vários tipos de atividades. Então a gente procura abranger um leque que alcança o público de todos os níveis sociais, culturais, etc. Quem quiser ajudar a Abrat, como pode fazer? Pode entrar lá nas redes sociais, @AbratSP, contribuir com condições financeiras ou reciclável, óleo, latinhas descartáveis, que a gente pode, reciclável, que a gente pode converter isso nas atividades da Abrat. Ou no voluntariado também, né? Muita, a gente precisa muito lá no bazar, até mesmo palestrantes também para orientar pessoas que conseguem enxergar, ter uma visão e passar esse conhecimento para os idosos. Álvaro, muito obrigada. Só uma última pergunta. E a sua mãe hoje? Já domina tudo? Ah, não, infelizmente não domina tudo, mas ela domina o necessário. A gente se fala, conversa. Um beijo para dona Lucinda e seu Eugênio. São pessoas que eu admiro demais, que eu tenho como base a terceira idade e os meus pais aí, que são a minha inspiração. Muito obrigada, Álvaro, pela sua participação aqui no Terceiro Setor da Rede Alesp. Obrigado, Renata. Foi um prazer. Muito obrigado. E obrigada a você pela audiência multiplataforma. Você nos segue aqui pela TV Alesp e também pelo YouTube, Spotify, além também do Instagram. Fique sempre ligado aqui na Rede Alesp. Obrigada pela sua audiência.